Olá amigos do canal Medo Noturno. Boa noite e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Dante, seu parceiro para a Hora dos Sustos. Irei acompanhar vocês daqui pra frente contando os relatos mais bizarros e sombrios que puder. Então vai lá e pega uma xícara de café e vem ouvir o relato de hoje. Para ter uma experiência mais imersiva e envolvente, utilize fones de ouvido. Prontos? Vamos começar! Quando a arquiteta Ana Cecília recebeu o convite para avaliar a viabilidade de restauração de uma antiga escola rural no interior de Minas Gerais, enxergou ali uma pausa necessária. Depois de 2 anos marcados por crises de ansiedade, insônia persistente e uma sensação constante de estar sendo observada, algo que nenhum terapeuta conseguia explicar, o isolamento da zona rural parecia prometer silêncio. Paz. Um recomeço. O projeto era simples, transformar o prédio abandonado do Grupo Escolar de Santana do Capão, fundado em 1912, em um centro cultural para a pequena comunidade local. Os documentos enviados pela prefeitura vinham acompanhados de um aviso informal: a escola está fechada desde os anos 80, quando uma série de incidentes levou à desativação definitiva. A estrutura é frágil. Vá com cuidado. Na estrada de terra que cortava o matagal denso, Ana dirigia o carro alugado em marcha lenta, observando a paisagem mudar aos poucos. Pequenos sítios isolados, plantações de milho secando sob o sol do meio-dia, e o céu cinza, encoberto por nuvens baixas. Não chovia, mas o ar estava saturado como se estivesse prestes a chover há dias. Ao chegar à escola, sentiu um desconforto imediato. O prédio era maior do que imaginava, 2 andares, com janelas arqueadas e fachadas que misturavam tijolos expostos e reboco carcomido. O mato alto cobria quase metade da entrada principal. O portão de ferro estava trancado apenas por uma corrente frouxa, fácil de remover. Ana entrou. O silêncio era denso, como se o lugar absorvesse os sons do mundo. O interior estava coberto de poeira, papéis antigos espalhados por salas com móveis enferrujados e quadros negros riscados com giz esfarelado. Ainda havia cartazes nas paredes, cartilhas de higiene, fotos em sépia de ex-diretores e regras de comportamento com letras desbotadas. Uma delas chamava a atenção: proibido descer ao nível inferior durante o turno da manhã. Ela franziu o senho. Nível inferior? A planta original da escola, enviada pela prefeitura, não indicava qualquer subsolo. Vasculhou os corredores, mas tudo parecia seguir um padrão comum. Até que encontrou, atrás da antiga biblioteca, uma porta pequena, de madeira grossa, com uma placa arrancada e parafusos expostos. O trinco estava emperrado. Ana não insistiu, não naquele dia. Montou acampamento num dos antigos alojamentos dos professores, nos fundos do terreno. Tinha trazido mantimentos, lanterna, e o essencial para passar 2 dias ali, fazendo levantamentos estruturais. Apesar da deterioração visível, a escola resistira surpreendentemente bem ao tempo. Ao entardecer, os ruídos do mato e dos morcegos que viviam no forro tomaram conta do ambiente. Mas o que mais lhe incomodava era o som recorrente de algo, vibrando. Um zumbido quase imperceptível, que surgia perto do final da tarde e desaparecia às 3 da manhã. Regular. Constante. Na primeira noite, Ana sonhou com vozes infantis ecoando ao longe, cantando alguma cantiga de roda desconhecida. Acordou assustada, com a sensação de que havia alguém em pé na porta do alojamento. Mas quando acendeu a lanterna, não havia nada. Na manhã seguinte, começou a investigar mais a fundo a escola. Abriu armários, tirou fotos da estrutura, anotou o que precisaria de reforço. Estava documentando o piso do corredor central quando encontrou, embaixo de uma tábua solta, um caderno antigo de anotações, coberto por um tecido de linho. Na capa, escrito à mão com tinta escura, lia-se: registro de conduta, sala de contenção. As páginas estavam manchadas, mas legíveis. Ali estavam descritas punições aplicadas a alunos indisciplinados. A tal sala de contenção aparecia repetidamente, um espaço subterrâneo, construído durante o Estado Novo para a reeducação de crianças desviantes. Havia nomes, datas, descrições frias e impessoais de isolamento, privação de alimento, sessões de silêncio forçado, uso de capuzes de pano, e algo chamado de método do eco invertido. A última anotação era de 1979. Recomendo encerrar as atividades da sala. As vozes não cessam mais, mesmo quando não há ninguém lá dentro. Os alunos dizem ouvir os nomes sendo chamados pelas paredes. 2 deles se machucaram tentando sair. A diretoria ignora. Tenho medo do que ainda vive lá embaixo. Ana largou o caderno. Durante o resto do dia, não conseguiu se concentrar. Na segunda noite, o zumbido retornou, mas dessa vez, Ana percebeu que vinha de dentro do prédio. Um som que não era exatamente elétrico, nem natural.
soava proposital, como uma frequência específica, insistente. Ela tentou ignorar, mas por volta das 2:30 da manhã, decidiu seguir o som. Com a lanterna em mãos, entrou na escola. O zumbido vinha da ala leste, próximo à biblioteca. A mesma porta de madeira, antes emperrada, agora estava ligeiramente entreaberta. A escuridão além dela parecia mais espessa do que o comum. O ar ali era frio, apesar da temperatura externa. Ana desceu devagar, os degraus rangendo sob seus pés. O corredor subterrâneo era estreito e úmido, com paredes descascadas e umidade escorrendo pelas frestas. A cada passo, o zumbido se intensificava até se tornar quase uma vibração no peito. E então, cessou. No fim do corredor, encontrou a tal sala de contenção. Um espaço pequeno, com paredes almofadadas de tecido envelhecido, ainda presas por pregos enferrujados. No chão, um círculo de giz apagado e manchas escuras nas bordas. Uma cadeira de ferro, com cintas de couro partidas, ocupava o centro da sala. E sobre ela, repousava algo completamente fora de lugar, um gravador de fita cassete. Ao lado, uma pequena placa metálica enferrujada com os dizeres: iniciar somente após ouvir seu nome. Ana olhou ao redor, esperando alguma explicação. Nenhuma voz surgiu. Nenhum som. Até que, ao virar-se para sair, escutou, sussurrado, abafado, quase dentro do próprio crânio: Ana Cecília. Ela congelou. O gravador emitiu um clique seco. A fita começou a rodar. O som que saiu do gravador era uma gravação antiga, marcada por estática e ruídos de fundo, como se a fita estivesse se desintegrando a cada segundo. No início, apenas o som de passos. Depois, um choro infantil, abafado, quase distante. Em seguida, a voz de um homem, grave, pausada, descrevendo algo em tom clínico. Seção número 34. Sujeito, Ana Cecília. Procedimento, eco invertido. Início da reorientação às 3 horas da manhã. Silêncio absoluto durante o processo. Ana recuou. Era impossível. Ela nunca estivera ali antes. Aquilo era uma gravação com décadas. E mesmo assim, o gravador dissera seu nome. Seu nome completo. A fita seguiu. O método exige que o sujeito escute sua identidade diluída, devolvida a si mesmo em atraso. Assim, a mente perde o senso de linearidade temporal. A dissociação começa pelas memórias. Nesse momento, Ana sentiu algo estranho. Uma pressão atrás dos olhos. Imagens começaram a se projetar na mente como sonhos mais vívidos, violentos, pessoais. Viu-se pequena, chorando em uma sala escura. Depois, em outra cena, gritava por ajuda enquanto uma porta era trancada por fora. Mas não conseguia lembrar quando aquilo acontecerá. Ou se realmente acontecerá. A lanterna começou a falhar. Piscar. Cada vez que a luz se apagava, as paredes pareciam mudar de lugar. A sala de contenção parecia se expandir, como se houvesse um espaço maior, respirando por trás da estrutura original. Vozes sussurradas preenchiam o ar, chamando por nomes que ela não conhecia, mas que soavam familiares de alguma forma impossível de explicar. De repente, um estampido seco. A porta no topo da escada se fechou com força. Ana correu, subiu os degraus tropeçando, batendo os ombros nas paredes apertadas. Quando chegou à porta, percebeu que não havia maçaneta do lado de dentro. Ela empurrou com força, bateu, gritou, mas tudo era engolido pelo concreto grosso. Do outro lado, o mundo permanecia indiferente. Desceu de novo, sem escolha. A fita parara, mas o gravador continuava girando. Ao lado dele, sobre o chão, havia um novo objeto, um retrato em preto e branco, recém-aparecido. Era uma foto antiga de uma turma escolar, dessas com alunos enfileirados e o professor ao centro. Mas o que chamou a atenção foi que, em meio às crianças uniformizadas, havia uma figura adulta, no canto direito da imagem. A resolução era baixa, mas Ana reconheceu o próprio rosto. Ou algo com sua aparência. Parado. Sorrindo levemente. Ela largou a foto, apavorada. Começou a vasculhar as paredes da sala com as mãos, procurando alguma saída, alguma rachadura. Foi quando encontrou uma parte da parede oca. Rasgou a almofada antiga, expondo uma abertura estreita. Entrou por ela sem pensar. Do outro lado, um corredor muito mais antigo se revelava, com tijolos rústicos, reboco caído e desenhos a carvão nas paredes, feitos por mãos infantis. Muitos rostos. Sempre sem olhos. O zumbido retornou. Agora mais grave, como um lamento metálico.
Ana tropeçou e caiu de joelhos. O som parecia atingir o centro do cérebro, embaralhando os pensamentos. Vozes sussurravam datas, nomes e pedaços de suas memórias. Frases que ela já havia dito. Outras que nunca dissera, mas que soavam com sua voz. Ela compreendeu, a tal sala de contenção não era apenas um cômodo físico. Era um lugar de colapso psíquico. Um eco contínuo da mente dos que ali foram trancados, ainda reverberando pelas décadas. Cada um deixava um fragmento de si preso naquele ciclo. E agora, era sua vez. Ana Cecília. Ouça. Aceite. Repita. Sussurrou a voz, mas agora de dentro de sua cabeça. Ela se encolheu. Começou a repetir, sem perceber. Ouça. Aceite. Repita. As vozes a guiavam até um novo cômodo, onde um espelho coberto por fuligem revelava algo impossível. Ela, vestida com um uniforme escolar antigo, sentada na cadeira de contenção. Seus olhos estavam escuros, ausentes. E seu reflexo sorriu. Na manhã seguinte, quando os moradores da vila vieram visitar o local, encontraram o carro ainda estacionado do lado de fora. A escola permanecia trancada, como se ninguém a houvesse acessado. Ana nunca foi encontrada. O que ninguém sabia, exceto talvez os mais velhos, que evitavam comentar o assunto, é que toda vez que alguém descia aquele subsolo, o prédio se reorganizava sutilmente por dentro. Cômodos mudavam de lugar. Corredores se estendiam. E, uma vez escutado o próprio nome, a estrutura passava a reconhecer a presença como sua. Como parte do coral eterno da sala de contenção. Você teria coragem de descer, mesmo ouvindo seu nome sendo chamado por algo que não deveria saber que você está ali? Me conta aqui nos comentários o que você faria no lugar da Ana Cecília. Você teria parado de ouvir a fita? Tentado fugir? Ou se renderia àquelas vozes que pareciam saber tudo sobre você? Se essa história te fez arrepiar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. Aqui no Medo Noturno, cada história é um chamado que pode vir de dentro da sua própria mente. Vamos para o próximo relato. Vitor Lemos nunca fora uma pessoa supersticiosa. Era físico teórico, pesquisador em uma universidade pública, especialista em modelagem de sistemas caóticos. Passava os dias cercado de equações, gráficos e previsões estatísticas. Tudo era mensurável, explicável, decifrável. Até que, no fim de 2023, durante uma palestra no exterior, recebeu uma notícia inesperada: seu pai, com quem não falava há mais de uma década, havia morrido. E deixado tudo em seu nome. A herança incluía um pequeno sítio isolado no município de São Francisco do Pará, que Vitor sequer lembrava de ter visitado. A casa principal era uma construção de madeira e barro, cercada por vegetação densa. Mas o que realmente chamou a atenção, ao chegar lá, foi um anexo construído nos fundos da propriedade, uma estrutura octogonal, feita de cimento escuro, com paredes altas e sem janelas. Tinha apenas uma porta de metal reforçada e nenhum sinal externo de sua função. Na documentação deixada pelo pai, havia apenas uma palavra escrita à mão, no rodapé do testamento. Evite o observatório. Vitor, é claro, ignorou o aviso. Passou os primeiros dias explorando o terreno, limpando a casa principal e investigando o anexo. A porta do observatório estava trancada com uma chave embutida na estrutura, uma daquelas fechaduras antigas, que pareciam feitas sob medida. Após algum esforço, conseguiu abri-la. Lá dentro, encontrou um ambiente completamente fora do padrão rural. As paredes internas estavam cobertas de painéis metálicos e cabos de cobre. No centro, havia uma cadeira de madeira posicionada diante de uma espécie de escotilha embutida no piso, como um alçapão de vidro fosco, circular, levemente abaulado. Ao redor dela, símbolos geométricos marcavam o chão, desenhados com giz branco. E acima, pendendo do teto, uma lente, ou algo que lembrava uma lente de observação, conectada a um emaranhado de fios e placas analógicas. Era como se alguém tivesse tentado construir uma máquina de observação vertical. Mas não apontada para o céu. Apontada para baixo. Durante os primeiros dias, Vitor tentou decifrar o propósito do lugar. Não havia energia elétrica ligada à estrutura, mas tudo parecia ter sido feito com extremo cuidado. Ele encontrou, dentro de um armário embutido, vários cadernos escritos pelo pai. Um deles chamava-se Notas do Subfluxo. As primeiras páginas pareciam registros de experiências com sono e estados alterados de consciência. Depois, os relatos começavam a descrever uma suposta emergência vibracional proveniente de camadas geológicas profundas, onde padrões não aleatórios se manifestavam periodicamente em forma de ruído, sonho ou comportamento. Tudo envolto em termos mistos entre ciência, misticismo e delírio.
Mas o que mais incomodava Vitor era o que vinha nas últimas páginas. Não é para ver. É para ser visto. A lente está apontada para baixo porque aquilo não se move no espaço, se move na consciência. No 7º dia, durante a noite, Vitor sonhou que estava sentado naquela cadeira, observando a escotilha. No sonho, a lente do teto girava sozinha, emitindo um leve zumbido, e o vidro sob seus pés começava a brilhar. Um brilho opaco, como a luz sendo emitida por algo viscoso ou vivo. Quando acordou, estava suando frio. E seus pés, descalços, estavam cobertos por uma fina camada de pó branco, o mesmo usado para marcar os símbolos no chão do observatório. Ele não lembrava de ter saído da casa. Na manhã seguinte, encontrou marcas de pegadas indo da varanda até o anexo. Pegadas suas. Mas em algum ponto, no barro do quintal, havia outras impressões. Menores. Como pés humanos, descalços, mais deformados, os dedos alongados, espaçados demais. Não havia marcas de entrada ou saída. Apenas as pegadas, interrompidas ao lado do observatório, como se a coisa tivesse simplesmente surgido ali e depois desaparecido. Vitor começou a ouvir ruídos vindo da estrutura durante a madrugada. Um som semelhante ao zumbido grave de uma máquina funcionando sob a terra. Às vezes, parecia que algo tocava a parte inferior da escotilha, como se alguém ou algo batesse no vidro tentando chamar sua atenção. Mesmo assim, ele decidiu seguir com o que o pai chamava de procedimento de alinhamento. Reproduziu o arranjo descrito nos cadernos, os símbolos, a posição da cadeira, o horário exato, 3h33 da madrugada, e a ativação manual de um interruptor escondido sob o assento. Quando ligou, a lente acima dele emitiu um feixe de luz pálida que atravessava o corpo e se projetava sobre o vidro no chão. E então, o silêncio absoluto. Nada aconteceu por vários minutos. Até que o vidro começou a vibrar levemente. Um líquido escuro, como piche, parecia se mover por baixo da lente. Vitor inclinou-se. Não havia fundo. Apenas o negro absoluto e aquela coisa se mexendo lá embaixo, como se reagisse à sua presença. Agora ele sabe seu nome. Vitor virou bruscamente. A voz vinha de dentro do observatório. Mas ele estava sozinho. A lente apagou. O vidro parou de vibrar. Ele saiu cambaleando dali, tomado por náuseas, dor de cabeça, e uma sensação irracional de ter aberto algo que não deveria. No dia seguinte, dormiu por quase 16 horas. E ao acordar, percebeu que algo havia mudado. O ar estava diferente. O céu parecia mais opaco. E o relógio biológico dele, que sempre fora preciso, estava desregulado. Sentia fome nos horários errados. O tempo parecia mais longo do que deveria. Vitor decidiu abandonar o lugar. Mas ao tentar voltar para a cidade, percebeu que o carro não funcionava. A bateria havia derretido, literalmente, como se tivesse sido exposta a calor intenso. O celular também estava morto, sem sinal ou bateria. E ao retornar à casa principal, percebeu que algumas anotações haviam desaparecido. Especificamente aquelas em que ele detalhava o funcionamento da lente. À noite, foi até o observatório para selar a escotilha com concreto, mas ao chegar lá, a porta estava aberta. E no centro da sala, sobre a cadeira, havia um novo caderno. Um que ele nunca vira antes. A capa era feita de couro, com uma inscrição gravada. Registro do próximo. Dentro, as primeiras páginas já estavam preenchidas. Com sua caligrafia. Vitor ficou olhando para o caderno como se aquilo fosse uma armadilha. Mas a letra era inconfundivelmente sua. Data, hora, até os comentários irônicos que costumava usar em anotações científicas. Estavam todos lá. E o mais inquietante, os registros descreviam eventos que ainda não haviam acontecido. 3h45, a coisa tenta contato outra vez. Luz pulsante na lente. Tremores no vidro. 4h12, os sons mudaram. Parecem mais próximos agora. Vibram dentro do crânio. 4h27, ele assumiu o rosto da minha mãe. Implorou para que eu não fosse embora. Vitor folheou mais algumas páginas. Cada uma mais absurda que a anterior. O caderno previa, com detalhes, ações que ele ainda não havia tomado. Até reações emocionais, como o momento em que ele decidiria fugir a pé por entre a mata, e depois retornaria após se perder em uma floresta que não deveria estar ali. Aquilo não podia ser real, decidiu testar. Escreveu uma nova entrada, completamente fictícia. 3h33, fugi da casa. Peguei um facão e atravessei a floresta. Cheguei ao rio e vi pescadores. Fui salvo. Fechou o caderno.
Na manhã seguinte, ao tentar refazer o trajeto, percebeu que o terreno ao redor da casa havia mudado. Árvores que não estavam ali antes formavam um caminho denso, úmido, quase pantanoso. Seguiu andando por horas até alcançar um curso d'água. Mas não havia pescadores. Nem barco. Só o som persistente, não de pássaros, mas de algo mais profundo. Como um eco grave, constante, que parecia se propagar pela terra. E então, Vitor viu algo. Do outro lado do rio, parado entre duas árvores, havia um homem. Não, uma silhueta. Firme, de postura ereta. Usava uma máscara feita de tecido cru, sem furos nos olhos. E mesmo assim, Vitor teve certeza de que estava sendo encarado. A figura permaneceu ali por longos minutos. Depois, deu meia volta e desapareceu floresta adentro. Ao retornar para casa, exausto e desidratado, o caderno estava diferente. A entrada que Vitor havia escrito para enganar a narrativa tinha mudado. O texto agora dizia: 3h33, tentativa de fuga frustrada. Floresta adaptou geografia. Contato visual inicial com o vigia. Era como se o próprio espaço estivesse sendo moldado pelas decisões de Vitor, ou como se alguém, alguma coisa, estivesse escrevendo seu destino em tempo real. Nos dias seguintes, ele tentou resistir. Criou uma rotina rígida, trancava-se em casa, mantinha janelas cobertas, evitava qualquer aproximação com o observatório. Mas as anomalias começaram a se infiltrar. Primeiro, os ruídos dentro da casa, objetos mudando de lugar, relógios girando ao contrário, reflexos que não correspondiam aos movimentos. Depois, os sonhos. Sempre o mesmo cenário, Vitor diante da escotilha, mas agora do outro lado do vidro. Preso no escuro, batendo no vidro com as mãos ensanguentadas, tentando alertar a si mesmo. E do lado de fora, sentada na cadeira, uma versão sua, sorrindo. Quando acordava, o caderno já trazia descrições detalhadas do sonho. E algumas vezes, novas anotações eram escritas sozinhas diante de seus olhos, como se uma mão invisível guiasse a caneta. Foi então que Vitor compreendeu, não era ele quem estava observando o que havia abaixo da escotilha. Era o contrário. A lente captava a consciência, como o pai dissera. Mas não a dele, a de algo que aguardava do outro lado. Algo que não se movia pelo tempo, mas por narrativas. Por possibilidades. Algo que usava sua mente como uma superfície de projeção. O observatório era um espelho narrativo. E ele era o enredo. O desfecho se aproximava. Na última noite, sem conseguir dormir, Vitor resolveu encarar aquilo. Sentou-se na cadeira, ativou o feixe e encarou o vidro. A coisa, ou a presença, se manifestou mais nitidamente do que nunca. Agora era uma forma humanoide, feita de sombra líquida, flutuando sob o vidro. E então, falou com a voz de Vitor. Não gritou. Não rugiu. Apenas disse: você não é o primeiro. Nem o último. Só o mais obediente. A lente pulsou. As paredes do observatório tremeram. E Vitor perdeu a consciência. Quando acordou, estava deitado na cadeira, o caderno sobre o colo, com uma última entrada escrita. 4h44, integração final. Observador e observado tornaram-se uma coisa só. Próxima entrada, em branco. Vitor nunca mais foi visto. Mas o sítio, anos depois, foi adquirido por um novo proprietário, um artista plástico chamado Elias que buscava isolamento para criar. Ele descreveu o local como curioso, cheio de símbolos estranhos, mas com uma energia magnética. E semanas depois, também desapareceu. No dia em que os parentes vieram procurar por ele, encontraram apenas o observatório. A escotilha estava aberta. No centro da sala, repousava um novo caderno. A capa, feita de couro desgastado, trazia o título gravado à mão. Registro do próximo. E aí, viajante das sombras? Se você descobrisse um lugar que te mostrasse não o futuro, mas a história que alguém ou algo está escrevendo para você, você teria coragem de ler até o fim? Comenta aqui o que você faria no lugar de Vitor. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo relatos tão perturbadores quanto esse. Vamos para o próximo relato. Quando Cecília se mudou para Porto de Galhos, buscava paz. Não era uma fuga exatamente. Era mais como um exílio voluntário. Aos 36, com um divórcio assinado e um burnout clínico diagnosticado, ela não conseguia mais ouvir o som de notificações, buzinas ou vozes atravessando as paredes finas do antigo apartamento. A casa que alugou era modesta, numa rua de terra que serpenteava até a orla.
Os pescadores mais velhos diziam que aquele pedaço de praia era amaldiçoado, que os ventos ali rodavam pro lado errado. Cecília apenas sorria. Já ouvirá esse tipo de superstição em várias regiões litorâneas. Mas havia algo no jeito como ninguém passava por lá depois do entardecer, nem mesmo para colher as redes deixadas no mar, que deixavam um incômodo persistente. A casa em si era simples, 2 quartos, paredes descascadas, cheiro forte de maresia. Mas o que a conquistou foi a varanda voltada para o Atlântico. Ali, ela escrevia, tomava café, lia livros e, principalmente, silenciava o cérebro. Ou pelo menos era o que pensava. A primeira coisa estranha aconteceu na 3ª semana. Cecília acordou no meio da madrugada com um som. Não um barulho alto, nem repentino. Era algo sutil, contínuo, quase como um canto distante, grave, ressonante, vindo debaixo do chão. Um murmúrio tão baixo que era difícil saber se estava realmente ouvindo, ou apenas sentindo as vibrações. Ela se levantou, abriu a porta da frente. A rua estava vazia, como sempre. Nenhum vento. Nenhum animal. Nem o mar se mexia. O som cessou. Mas na noite seguinte, voltou. Um pouco mais forte. E depois na outra. E mais uma. Até que ela começou a aguardar por ele. Sentava-se no escuro, na cadeira da varanda, com um cobertor nos ombros, só para ouvir. O som parecia crescer de um ponto fixo, não do mar, nem da terra, mas do meio do ar, logo à frente da casa. Certa noite, ela tentou gravar. Colocou o celular virado para a praia, ativou o aplicativo de gravação. Na manhã seguinte, ao ouvir o arquivo, só havia ruído branco. E, ao final, um estouro súbito que fritou os fones e arrebentou os tímpanos por segundos. Mas o mais estranho era que, mesmo com o som inaudível, Cecília começava a reconhecê-lo. Como se fosse uma melodia incompleta, familiar. Algo que ouvirá na infância, talvez. Um tipo de lamento. No centro da vila havia uma biblioteca velha, quase em ruínas. O prédio era da década de 1930, e sua principal funcionária, Dona Ivone, tinha mais rugas que os livros. Cecília foi até lá em busca de alguma pista. Qualquer coisa sobre lendas, ruídos, maldições locais. Ao mencionar o som, Ivone empalideceu. O canto de Matilde sussurrou. Quem? Cecília perguntou. Uma mulher surda. Surda de nascença. Morava perto da sua casa, há muito tempo. Dizem que ela desapareceu no mar. Mas, antes, dizia que ouvia um som que vinha do fundo, todas as noites. E que esse som estava ficando mais claro. Que ele a chamava pelo nome. Cecília riu. E uma mulher surda dizia que ouvia um som? Dizia que sentia ele dentro dos ossos. E que depois começou a entender palavras dentro dele. O arquivo da biblioteca continha apenas um recorte de jornal, datado de 1971, mulher desaparece no mar após comportamento estranho. Vizinhos relatam gritos na noite anterior e presença de figuras na praia, mas nenhuma evidência foi encontrada. Cecília voltou para casa com o artigo em mãos. Estava cada vez mais difícil ignorar o canto. Naquela noite, ouviu palavras claras pela primeira vez. Você também pode aprender. Você já sabe o ritmo. Ela tapou os ouvidos. Mas a voz veio de dentro. Como um zumbido na medula. Dias depois, a realidade começou a distorcer. Relógios paravam sempre às 3h13. O espelho do banheiro refletia seu rosto em expressões que ela não fazia. E uma marca estranha apareceu atrás de sua orelha, um círculo irregular, ligeiramente inchado, que latejava no mesmo ritmo do canto. Quando voltou à biblioteca, Ivone havia sido levada às pressas para a capital. Derrame, disseram. Mas o que encontrou sobre a mesa era pior, uma cópia antiga de um diário. E nele, uma anotação escrita à mão, com letra trêmula. Matilde desapareceu. Mas o som ficou. E quem mora perto da enseada, escuta. Primeiro o som. Depois a tradução. Por fim, o ritmo dentro. Quem entende o ritmo, dança. Nas noites seguintes, Cecília parou de dormir. Ficava horas olhando para o mar, olhar fixo, pupilas dilatadas, boca entreaberta. Os vizinhos que passavam durante o dia diziam que ela havia emagrecido muito. Que a pele estava seca, os olhos fundos, e os dentes cerrados demais. E então, certa madrugada, ela levantou da cadeira da varanda e desceu descalça pela rua de terra. Na areia, começou a dançar. Não uma dança normal, mas espasmódica, circular, como se o corpo estivesse sendo puxado por ondas invisíveis.
braços tremendo, pernas rígidas, olhos fechados. A areia ao redor vibrava. E no centro da dança, o som se manifestou fisicamente. Uma onda de pressão que trincou os vidros da casa. Os cães da vila começaram a uivar. E Cecília, sorrindo em meio à agonia, sussurrou uma palavra que ninguém soube traduzir. Mas todos ouviram. E foi a última vez que a viram. O que sobrou foi um padrão circular gravado na areia. Um tipo de diagrama feito de pegadas e marcas de pés descalços. No centro, uma espiral com a marca de um crânio. Hoje, quem passa perto da enseada à noite jura ouvir um canto sem fonte, como se os próprios ossos reverberassem. E alguns, quando ouvem, começam a dançar também. O desaparecimento de Cecília provocou um silêncio ainda mais incômodo em Porto de Galhos. A polícia fez uma busca superficial, ninguém leva muito a sério uma mulher adulta que simplesmente sumiu numa vila de pescadores. Falaram em fuga, crise emocional, reencontro espiritual com algum guru imaginário. Mas os moradores sabiam, não foi isso. A areia da enseada permaneceu intocada por dias, como se o vento respeitasse a marca deixada pela dança. Só que as ondas começaram a chegar mais longe durante a madrugada, mesmo com maré baixa. O som também continuava. Luciano, professor de biologia recém-aposentado, foi o primeiro a registrar isso em vídeo. No terceiro dia após o sumiço, colocou um gravador de campo na varanda da casa vizinha à de Cecília. O equipamento ficou ligado por 7 horas. Quando ouviu a gravação, Luciano ficou paralisado. A faixa de áudio tinha longos períodos de silêncio, exceto por 3 momentos, precisamente às 3h13, 3h44 e 4h07. Nesses horários, ouvia-se o que ele descreveu como uma vibração harmônica que não obedece a nenhuma frequência natural conhecida. Mas o mais estranho era a presença de vozes, muito baixas, repetindo algo em ritmo crescente. A areia molda os ossos. O corpo aprende a lembrar. Tudo que dança, retorna. Luciano isolou o áudio e fez questão de não mostrá-lo a ninguém. Tentou esquecê-lo. Mas na semana seguinte, foi visto pela última vez caminhando pela estrada litorânea, vestido com a roupa de Cecília. Com o tempo, a vila foi esvaziando. Não por tragédias, mas por um cansaço inexplicável. Pessoas começavam a perder o sono, desenvolver dores articulares, render os dentes à noite, ter espasmos. Um tipo de fadiga do som, segundo um médico da capital. A prefeitura interditou a orla. E a casa de Cecília foi lacrada. Mas, anos depois, algo ainda ecoa. 7 anos se passaram. Um jovem produtor de som chamado Miguel descobriu, por acaso, um fórum antigo onde um usuário anônimo narrava a experiência de ouvir um canto sem fonte que ensinava ritmos não humanos. O texto era assinado por @cmorais71. O sobrenome chamou a atenção. Miguel era aficionado por sons incomuns, captava ultrabaixas frequências, fenômenos acústicos naturais, gravações experimentais. E quanto mais lia sobre o tal canto de Matilde, mais se interessava. Foi até Porto de Galhos com um pequeno laboratório móvel. Encontrou a vila parcialmente abandonada. Casas fechadas, postes sem luz. Mas a enseada permanecia ali, estranhamente preservada, com areia limpa e um círculo ainda visível sob certas iluminações. Na primeira noite, posicionou microfones ao redor da praia. E esperou. Às 3h13, o som veio. Mas não como ele esperava. Não era algo que o equipamento captava, era algo que o próprio corpo ouvia, mesmo em silêncio absoluto. Era como estar dentro de uma respiração antiga. Miguel descreveu tudo em seu diário de voz. Não é exatamente um som. É uma sensação que se manifesta como ideia. Não posso dizer o que ouvi, porque não foi com os ouvidos. Mas, há padrões. Sequências. Mensagens embutidas em ritmo. E, acho que estou começando a entender. Essa noite, meu pé mexeu sozinho. Como se tivesse batido no compasso do que quer que seja isso. Não estou com medo. Estou curioso. Fascinado, até. Como se eu estivesse escutando algo que estava enterrado em mim desde sempre. 3 dias depois, Miguel foi encontrado na estrada, murmurando palavras sem sentido e coberto de areia. Não lembrava de nada. Mas entre seus equipamentos, havia um único arquivo de áudio salvo com o nome. ritmo_matilde_final.val. Ninguém conseguiu abrir. O arquivo corrompe qualquer sistema onde é reproduzido. Alguns dizem que causa insônia. Outros, crises convulsivas. Mas há quem diga que, se você ouvir com atenção, vai começar a entender o que ela ouviu. Vai sentir o ritmo.
Vai aprender a dançar. Agora me diz. Você ouviria esse som, mesmo sabendo que pode não conseguir mais esquecê-lo? Deixa aqui nos comentários, você escutaria o arquivo ou deixaria ele enterrado? Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo histórias tão bizarras e perturbadoras quanto essa. Vou deixar aqui 2 outros vídeos que eu sei que vocês irão gostar. Nos vemos lá. Fui.